Oi, gente! Terçou com Texto Trago Fatos. Antes de começar o caso de hoje, eu quero lembrar você de me ajudar. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para notificação para não perder nenhum vídeo. Vai lá e me segue nas redes sociais que a gente pode trocar ideia sobre o caso também. Eu adoro trocar ideia sobre todos os casos que eu coloco aqui. E no Twitter eu comecei agora lá também, então se quiser trocar ideia lá por lá também, eu também vou gostar bastante. E é isso. Então, recado dado, bora pro caso de hoje. Morgan Geyser era uma menina que desde muito pequena mostrava sinais bem peculiares para uma criança. Ela não reagia aos noticiários quando tinha alguma coisa ruim, ou então em algum filme quando passava alguma coisa ruim, por exemplo, a morte da mãe do Bambi. Ela não mostrava sinais de empatia nem compaixão com aquilo, ela não tinha sentimento nenhum por aquilo, segundo a mãe dela disse. E ela também era muito ingênua e influenciável. Então ela até os 11 anos acreditou em Papai Noel, por exemplo, porque ela acreditava muito fácil nas coisas, era muito levada a acreditar em tudo. Anissa Weier era uma menina que estudava no mesmo colégio que a Megan. Ela não tinha nenhum amigo, ela tinha muita dificuldade de fazer amizade, ela sofria muito com isso, ela sofria bullying por ser diferente e não tinha nenhum amigo, então ela chorava muito, chorava sempre na escola, dava muito problema. Até que ela conheceu a Morgan. Elas moravam no mesmo prédio, pegavam o mesmo ônibus para ir para a escola, acabaram fazendo amizade. E isso foi depois da Morgan já ser amiga da Bella, que é a nossa vítima do caso de hoje. Morgan e Peyton Lautner eram muito amigas, elas eram amigas de infância, faziam tudo juntas, elas viviam juntas. A Peyton era mais conhecida como Bella, por isso que eu falei antes que ela é a nossa vítima do caso de hoje. Ela acabou conhecendo a Anissa também e ficaram as três muito amigas. Então, antes de começar a contar o caso de hoje, eu preciso explicar primeiro o que é ou quem é o Slenderman. O Slenderman é um personagem fictício e sobrenatural criado em um fórum que chama Something Awful, que quer dizer algo terrível em tradução literal assim. E ele criou um concurso de quem postava a melhor foto criada em Photoshop. E o Eric Knudsen, através desse concurso, postou a foto do Slenderman. Ele pegou diversas fotos antigas de crianças e foi colocando o Slenderman no fundo delas. Então criava a sensação de que ele realmente existia e que ele estava ali, no fundo de todas essas fotos. Slenderman em português quer dizer alguma coisa tipo homem magro, homem esguio. E ele era um homem mais alto que um humano normal, sem rosto, com um paletó grande, né, um terno grande, preto, longo também, e com tentáculos nas costas. Quando essa foto foi postada, o Slenderman logo virou assim uma sensação. Todo mundo começou a criar fotos com ele, do mesmo jeito que o Eric criou antes. E aí criou até história sobre ele. Tinha a história de que ele era sequestrador de pessoas, que ele sequestrava crianças principalmente, que ele morava em bosques ou florestas e ficava por ali à espreita, que ele consegue apagar a memória das vítimas e que ele consegue também causar alucinações nela. Isso ficou tão famoso que acabou virando filme e até jogo de videogame. Então, voltando para nossa história, né? A Anissa apresentou para Morgan o Slenderman. A Morgan ficou completamente obcecada com isso. Ela ficava pesquisando sem parar e ela ficava mostrando para a mãe dela alucinada essas coisas e assim tomou uma proporção gigantesca na vida da Morgan. A mãe não ligou muito porque ela falou que a Morgan gostava de coisas tipo It, a Coisa, quando ela era pequena. E pra quem não sabe, It, a Coisa é o filme do palhaço, o Pennywise. E a mãe achou normal porque ela sempre gostou desse tipo de coisa. Então a Morgan e a Anissa ficavam pesquisando sem parar sobre o Slenderman
e conversavam muito sobre bullying também, porque as duas sofriam. E acabaram descobrindo, as duas em pesquisas, que o Slenderman foi uma criança que sofria bullying. E então ele sentia muita empatia por crianças que também sofriam o mesmo tipo de coisa. No dia 30 de maio, na cidade de Waukesha, nos Estados Unidos, a Megan comemorou o aniversário dela de 12 anos, junto com a Peyton, ou Bella, e a Anissa. Estavam só as três na casa da Morgan, junto com os pais dela. Elas comemoraram o aniversário, dormiram todas juntas na casa da Morgan, e no dia seguinte elas resolveram fazer um passeio pelo bosque. Aí a gente pula direto para as 9h30 da noite do dia seguinte ao aniversário da Morgan, quando um ciclista ligou para a polícia dizendo que ele tinha encontrado uma garota que aparentava ter sido esfaqueada. Ela conseguiu se arrastar até a beira da estrada e pedir ajuda para ele, e ele realizou essa ligação. Quando ele perguntou para ela quem tinha feito isso, ela respondeu: "Foi minha melhor amiga". E isso gerou uma comoção assim na cidade muito grande, porque nada tinha acontecido assim de tão chocante para todo mundo na cidade antes. E então teve buscas aéreas, buscas por terra de quem seria o responsável por tudo isso. A Bella levou 19 facadas. As duas amigas então foram encontradas caminhando e foram levadas para a delegacia para interrogatório. As duas em salas separadas, com investigadores diferentes, e sozinhas, elas com os investigadores. Segundo Morgan, a melhor amiga da Bella, e quem a esfaqueou, ela falou que a Anissa disse para ela que se ela não fizesse isso, ele mataria nossas famílias. Então o investigador perguntou: ele quem? E ela disse que não sabia explicar direito, que a Anissa que sabia de tudo, que ela que conhecia. Ao conversar mais com a Morgan, o investigador descobriu que ele era o Slenderman e que a Anissa tinha falado, que tinha feito parecer muito necessário que fosse a Bella sacrificada e que elas estavam planejando isso desde dezembro. Morgan disse que elas até pensaram em realizar o sacrifício no dia do aniversário dela, mas que ela resolveu dar mais um dia para a amiga. Segundo a Anissa, ela achou a história do Slenderman na internet e ficou apavorada quando ela viu que ele podia matar a família inteira dela em 3 segundos. Então ela mostrou tudo que ela encontrou e tudo que ela sabia sobre o Slenderman para Morgan. E a Morgan falou para ela que achava que tinha visto o Slenderman quando ela tinha 5 anos de idade. A Anissa então disse que a Morgan falou para ela que ela queria se tornar uma representante do Slenderman. E a Anissa não sabia o que isso significava, então ela perguntou para a amiga. E a Morgan falava que uma representante do Slenderman, para se tornar isso, precisava matar alguém. E ela escolheu a Bella. No começo, a Anissa ficou bem assustada, mas depois ela pareceu mais animada porque ela ficou sabendo que os representantes do Slenderman moravam em uma mansão dele que ficava no Parque Nicolet, que no caso ficava a 6 horas de carro e era para onde elas foram encontradas indo a pé. A Anissa disse ainda que ela não acreditava no Slenderman, mas o único jeito de provar isso era matando alguém. Elas acharam que ia ser melhor matar a Bella dormindo na casa da Morgan, enquanto elas estavam todas lá dormindo juntas. Elas iam matar a Morgan lá, cobrir ela e sair fugindo. Mas depois elas mudaram de ideia. Ela disse também que antes da Morgan esfaquear a Bella, ela bateu a cabeça dela no concreto, porque ela leu que pessoas inconscientes ou dormindo são mais fáceis de matar. Na hora do crime, elas disseram pra Bella que elas iam brincar de esconde-esconde. Então a Bella saiu para se esconder, ficaram as duas. A Anissa então estava com a faca, deu pra Morgan para ela esfaquear a Bella. E aí a Morgan devolveu a faca pra Anissa, falando que não ia conseguir. A Anissa então devolveu a faca pra Morgan e falou: vai lá, você consegue, você pode surtar, enlouquecer, derrube-a. Então elas combinaram que a Anissa daria um toque, um grito, para Morgan saber quando esfaquear a Bella. Então a Anissa foi se afastando e aí uma hora ela gritou: agora, vai agora! E aí a Morgan começou a esfaquear a Bella. Após a Morgan terminar de esfaquear a Bella, elas disseram para a Bella ficar deitada porque ela ia perder menos sangue, ela ia perder mais devagar e que elas iam buscar ajuda.
Foi quando elas começaram a fugir. Durante a fuga para a mansão do Slenderman, a Anissa cansou, ela queria desistir, ela queria ligar para a mãe dela, mas a Morgan não deixou, porque ela falou que ela seria presa e que ela seria executada. Anissa disse também que ela tentou gritar por ajuda para o Slenderman, mas que não aconteceu nada e que ele não apareceu. Ao ser questionada pelos policiais se a Anissa achava que a Morgan era a única culpada, ela falou que não, porque se ela não tivesse mostrado as coisas do Slenderman para Morgan na internet, isso nunca teria acontecido. Em Wisconsin, onde foi o julgamento, as pessoas são julgadas a partir dos 10 anos como maiores de idade. Mas os advogados, mesmo assim, tentaram fazer com que as duas fossem julgadas na vara da infância. Sendo assim, elas seriam libertadas aos 18 anos. Elas foram para o Centro de Detenção Juvenil de Washington e ficaram por lá um tempo. Quando elas estavam lá, só os pais podiam visitar elas, de 1 a 2 vezes no mês, e mais ninguém podia. Amigos não podiam e outros membros da família também não podiam visitar. No julgamento, vários psiquiatras analisaram as duas e eles concluíram que o diagnóstico final da Anissa era de que ela não tinha traços de psicopatia, mas ela tinha muita dificuldade de distinguir o que era real e o que não era, que ela sofria de transtorno delirante. O diagnóstico final de Morgan foi que ela tinha esquizofrenia precoce e transtorno de oposição desafiante, e que ela tinha muito medo do Slenderman ter raiva dela. O juiz, mesmo assim, colocou as duas para serem julgadas como adultas, porque ele falou que elas executaram o crime e pensaram no crime com muita lucidez. Enquanto isso, ele proibiu a Anissa e a Morgan de terem contato uma com a outra e de terem contato com a internet. Em agosto de 2017, a Anissa se declarou culpada por tentativa de homicídio em segundo grau e foi sentenciada a 25 anos internada em um hospital psiquiátrico. A Morgan fez um acordo com a promotoria, se declarou culpada em homicídio doloso em primeiro grau e foi sentenciada a ficar no hospital psiquiátrico por tempo indeterminado. Nessa hora ela chorou muito e ela pediu desculpas para a família da Bella, que estava toda lá presente. Em 2018, a corte determinou que a Morgan ficaria no hospital psiquiátrico por 40 anos. E isso é a pena máxima para sentenças desse tipo. Os psiquiatras dizem que ela está evoluindo cada vez melhor no tratamento. No dia do crime, a Bella passou por uma cirurgia de emergência, porque no tronco ela foi atingida no estômago, no diafragma e no fígado, e ficou a 1 milímetro de a faca acertar o coração. E foi sorte dela, né, que ela escapou disso. Os ferimentos nos braços e nas pernas dela eram mais superficiais, não causaram muito dano. Passados vários meses, ela acabou se recuperando 100%. Não achei muita coisa sobre a Bella, nem antes do crime e nem depois, no período de recuperação e etc, como é que foi esse processo. Eu acho que a família quis deixar mais em sigilo, mais privado, e por isso que não tinha nada. Mas recentemente ela apareceu e deu um depoimento. Nesse depoimento, ela fala que ela sofre com um tipo de trauma. Ainda hoje, ela dorme com 2 tesouras embaixo do travesseiro. Caso alguma coisa aconteça, ela quer estar preparada. Fora isso, ela diz ter compaixão pela mãe da Morgan, porque ela sabe que a mãe não teve culpa, que isso é culpa da doença da filha e do que as duas criaram juntas, né? Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. É uma história meio estranha, né? Meio bizarra, assim. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vai lá nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo pra gente trocar ideias sobre tudo. Vocês me falarem o que vocês acharam. E a gente se vê na terça que vem. Gente, eu passei o vídeo todo falando Megan ou Morgan. Eu fiquei trocando o tempo todo Morgan e Megan. E eu não sei como que eu fiz isso, mas agora eu não vou gravar de novo. Então, se vocês ouvirem Megan, saiba que tá falando da Morgan, tá? Desculpa pelo erro, mas foi sem querer, eu só percebi depois. Me desculpa.